tem que ir para a luta. Eu até hoje de tarde, acompanhando as discussões, normalmente eu faço um exercício em alguns momentos, tá? Não somente com futebol, em outros acontecimentos também. Eu faço um exercício de afastamento, sabe? Quando a coisa está muito caótica, eu prefiro me retirar e, inclusive, durante aí os próximos dias eu estou sem rede social, então isso foi mais fácil ainda para mim de conseguir me abster das discussões e pensar com os meus próprios pensamentos, não que eles sejam perfeitos, que eles sejam os certos, mas eu não me deixei influenciar por toda aquela inflamação que estava acontecendo. E aí, como o Mauro falou, eu revi vários lances do jogo, inclusive a gente vai trazer algumas imagens aqui nessa live de hoje para comentar posicionamento defensivo do primeiro tempo, do segundo tempo, porque eu acho que isso precisa ser feito, né? Para muito além somente dessa coisa do foi covarde, não foi, o time entrou sem espírito. Vamos fazer uma análise tática, que isso é importante para o segundo jogo. Mas o que eu digo é o seguinte: eu acho que a torcida do Santa Cruz, dentre eles, eu me incluo neles, e por isso que eu tive que fazer esse exercício de afastamento, para não cair também nessa armadilha que a gente monta para a gente mesmo. A gente tem sido muito exagerado nas reações. Veja, quando chega a SAF que nem chegou ainda, quando chega a assinatura da vinculante, muitos torcedores já reagiram como se aquilo fosse a mudança total de um clube que ainda é um clube de Série D, ainda não está com todo o potencial de investimento da SAF, ainda é administrado pelas mesmas pessoas que estavam administrando o clube no ano passado, apesar de ter a influência dos agentes da SAF. E aí parece que o Santa Cruz, de automático, de um dia para a noite, tornou-se outra coisa que ele não é. Eu acho que a gente tratar essa derrota contra o Sport de 2-0 dentro da Ilha do Retiro, nesse momento em que a gente tem um Sport na Série A gente tem um Sport com um orçamento superioríssimo ao orçamento do Santa Cruz, com jogadores de melhor qualidade que o Santa Cruz, como se fosse o fim do mundo, isso é uma reação exagerada, né? Concordo que a postura do time no jogo contra o Sport realmente foi uma postura que não agrada, né? A gente não viu o Santa Cruz jogando dessa forma em outros jogos no Campeonato Pernambucano. E como o André falou, isso me preocupa, essa postura, não para o Pernambucano, mas me preocupa para o momento de decisão na Série D. Esse é o grande ponto que, para mim, durante o jogo, eu fiquei me perguntando: poxa, os jogadores eles estão com essa postura cautelosa demais, a bola pegando fogo no pé, e a gente vai ter muita decisão esse ano. Então isso precisa mudar, né? Isso precisa mudar. Então eu acho que essa reação exagerada, ela realmente ela foi muito exacerbada, e ainda mais em um resultado que dentro do futebol não é nada fora do comum de ser tirado num segundo jogo. Porém, existem as circunstâncias. Existe um orçamento, como eu falei, um orçamento superior, jogadores mais habilidosos, jogadores que se comportam melhor dentro de campo. Agora, esse fim do mundo todo, sinceramente, eu não entendo. Esse fim do mundo todo precisa haver caso o Sport seja desclassificado pelo Santa Cruz. Que aí, meus amigos, seria ou será uma derrota muito vexaminosa pelo momento em que os clubes estão. Não pelo confronto em si, pela grandeza dos clubes, mas pelo momento em que nos encontramos. Então é preciso ter calma. Não, como está dizendo aí o Garibaldi, pessoal crucificando o Rock Kennedy. Do dia para a noite, Itamar Schulli é um péssimo técnico. Do dia para a noite, o ambiente interno virou um pandemônio. Do dia para a noite, tem jogador Mateus, querendo ir embora. Oi. e isso aí aconteceu também naquela derrota para o Náutico, né? Que, ao meu ver, a gente Exato. foi superior ao Náutico, aí por uma mudança dele ali no segundo tempo, aí o time é covarde, Itamar é covarde, não presta. Exato. Exato. Então, Deixa eu então é só o seguinte. rapidinho, deixa eu só falar. Flávio, não sei se o teu microfone tá um pouquinho distante, se tu puder chegar mais perto dele, vê se porque tá um pouquinho baixo. Mas vai lá, Matheus. Então, vamos botar a bola no chão, certo? A derrota foi ruim, muito mais pela postura do time em campo
do que pelo resultado em si. Concordo com isso, mas não é o fim do mundo, gente. Uma desclassificação sábado não é o fim do mundo, inclusive. Não é. Nós temos outros objetivos nessa temporada, maiores do que esse, e é preciso dizer a verdade. Nós não estamos em condição, atualmente, de termos um time competitivo contra o Sport. A verdade é, infelizmente, é duro de se ouvir, mas a verdade é essa. E se passarmos no sábado, o problema é deles. Se formos desclassificados, tá dentro, para mim, André, tá dentro da conta. Tá dentro da conta. O Santa Cruz começou esse campeonato, sinceramente falando, quem aqui acreditava, vamos botar em probabilidade, 95% de chance de não ser campeão e vamos botar 5% de chance de ser campeão? Então tá dentro da conta, certo? Mas vamos começar a falar aqui sobre um assunto que tomou conta totalmente das redes, que foi a entrevista pós-jogo de Itamar Schulli, certo? Uma entrevista que para muitos foi absurda, para outros não foi tão absurdo, para outros bateram palma para ele, porque alguém precisava dizer alguma coisa sobre o que tinha acontecido em campo. E aí eu quero colocar aqui um trecho da entrevista para a gente fazer comentários em cima desse trecho. Pode ser? Vamos embora. Você inventou, tirou esse, botou aquele. Não, a gente manteve a mesma equipe e sabíamos do adversário o que eles tinham de forte, o que precisávamos fazer. É que realmente nós tivemos abaixo daquilo que eu sei que os atletas podem produzir, por isso a gente procurou depois fazer as trocas e a gente agora acredita, e acredito muito, no trabalho, na reação que nós vamos ter. Temos um jogo dificílimo em casa, mas nós vamos lutar muito, né, e fazer um grande jogo em casa para buscar reverter esse placar, e eu tenho a convicção nesse trabalho de todos e acredito no trabalho dos atletas de todos nós. Itamar, principalmente no primeiro tempo, logo no início, o Santa optou muito pela bola longa, ao invés de trabalhar mais essa bola no meio campo, como é a característica do time. E quando conseguiu fazer essa troca de passe no meio campo, criando jogadas em profundidade, conseguiu dar trabalho ao Sport na reta final do primeiro tempo e até no começo do segundo tempo. O que é que aconteceu para a mudança de alternativa de jogo, para dar essa bola mais para o Sport trabalhar durante o início da partida? Isso foi o que eu cobrei agora de todos os atletas. Se você fizer uma entrevista com qualquer um deles, eles vão te contar isso. O que nós trabalhamos e falamos, eles não tiveram a ousadia de fazer. Então eles optaram, em vez de fazer aquilo que a gente trabalhou, que a gente vem habitualmente fazendo, optaram em fazer, mesmo os jogadores às vezes estão sozinhos, em posição de jogar, fazendo bola longa. Isso eu já tinha cobrado no intervalo, falei agora ao final do jogo. Então, os jogadores têm qualidade? Muito. Tem capacidade? Muito. Acredito neles? Muito. Só que a gente tem que fazer, tem que ter a coragem, de, dependendo de onde você joga, de fazer aquilo que você treina. Se você errar aquilo que você treinou, você errou, mas fazendo aquilo que você treinou. Exemplo, nós tivemos bola parada hoje no segundo tempo, que nós nunca treinamos uma bola tocar para o meio para daí fazer a bola na área. Quer dizer, o batedor já está ali, nós temos 6 jogadores na área, a bola entra no primeiro pau. Quer dizer, isso foi treinado? Não. Aí foi uma escolha do atleta fazer. Então nós tomamos algumas escolhas erradas, equivocadas, né, no meu modo de ver, isso eu falei para eles. Agora, o que fazer no próximo jogo? É fazer aquilo que se treina, aquilo que se trabalha e viver uma decisão. Decisão é uma partida diferente. Decisão é uma partida diferente. A fome tem que ser muito, e do nosso lado tem que ser muito intensa, né? Então é isso que a gente vai procurar passar para eles. Já passei agora no final quando nós conversamos, porque essa é a nossa mentalidade, essa é a nossa busca, é isso que nós vamos buscar para o próximo jogo em casa agora contra a Arruda na decisão na segunda partida. É tentar um fato novo, Itamar, tirar alguma cartola aí da manga para tentar surpreender esse adversário. É uma semana para se fechar, uma semana importante. Claro que, olhando uma temporada toda, o Santa Cruz conseguiu objetivos importantes, que é calendário para a próxima temporada, a Copa do Brasil também. Mas para tentar esse algo a mais, vai precisar desse fato novo para o clássico do sábado? Olha, fato novo no futebol, eu vou lhe dizer, minha opinião minha, fato novo no futebol é a maneira que tu executa aquilo que é pedido para você fazer. Então, há maneiras de fazer. Esses são os fatos novos. Eu posso mudar para um 4-2-3-1, um 4-1 com 2 meias, 2 atacantes na frente, 3 atacantes, então são variações táticas, né? Agora, como eu executo aquilo que é pedido para mim? Isso aí sim é toda a diferença. Como é que eu faço aquilo que você me pede?
né? Aquilo que a gente pede treino. Qual é o poder de intensidade que eu coloco nisso? Né? É viver isso intensamente. É claro que é uma semana de se fechar, é uma semana de trabalho, mas é uma semana de viver isso. É um momento que você tem que viver isso com alegria, mas viver isso com responsabilidade e saber que decisão, já joguei várias, decisão, ela tem um fator diferente. É uma decisão, você não pode equivocar, se perder uma segunda bola, você não pode errar um passe. Isso eu falei até durante a semana, antes do jogo, você não pode errar. Tanto como a gente errou hoje em situações tão rotineiras que a gente sempre acertava. Então, a minha confiança é total neles. O que passou hoje já faz parte do passado, já acabei de cobrar isso, já não vai voltar mais. Então, agora o que vai ter que ser feito é isso. Nós temos a consciência do que nós erramos, mas também nós temos a consciência que nós podemos crescer, evoluir e não tem... Hoje, a partida foi decidida. Nós temos a segunda partida e essa segunda partida está em aberta e nós vamos trabalhar e lutar muito para que a gente tenha tomado as decisões. Gente, frases como faltou coragem, frases como o que foi treinado não foi colocado em prática. Mudar o layout aí, viu? Eu vou colocar Flávio aqui de volta, aí vai solucionar. Frases como faltou ousadia, é preciso colocar em prática o que foi treinado. André, uma entrevista de pós-jogo bem apimentada, né? Bem sincera ao modo de Tamachule, né? Tamachule tem essa característica de falar as coisas que pensa, né? Veja, mas assim, se você espremer a laranja do que ele falou, né? É o treinador que está visivelmente chateado pela postura dos jogadores em campo, né? Talvez se questione, ele só devia ter falado isso para o grupo e não para a imprensa? Sim, talvez sim, mas também o que ele falou não é coisa para acabar com o mundo, não, para gerar uma crise, né? Eu vi alguém dizendo, não, porque os jogadores não gostaram. Tem que acabar com essa coisa no futebol, de que jogador não pode ser criticado, entendeu? E veja, o que ele falou foi uma análise do jogo, entendeu? Disse que que treinou, o que treinou os jogadores não cumpriram, entendeu? E passou, que acredita no elenco, entendeu? Que vai trabalhar essa semana e bola para frente, vamos parar de mimimi aí também com o jogador, que não pode ninguém falar de jogador de futebol. E fizeram merda dentro de campo que se responsabilize por ela. Se o treinador, veja, tem muito treinador, Matheus, que não falaria o que ele fez. Dá um velho esporro lá internamente, mas não falaria. Cita aqui Givanildo, entendeu? Então, Mano Menezes, são treinadores que não têm essa postura. Mas, assim, talvez uma coisa ou outra não falasse, mas o cara tá ali, pô, com sangue quente também, tinha acabado o jogo. Mas, assim, eu acho que não é caso também para se criar tanta celeuma, não, sabe? Porque ele falou, não devia ter falado. Porque não pode, não sei o quê. Veja, ele falou, se ele tivesse citado algum jogador, olha, fulano de tal, eu pedi para fazer isso e não fez aquilo, aí tudo bem. Mas ele falou como um todo, entendeu? Ele verbalizou, Matheus, a insatisfação dele, porque é nítido que ele, nas palavras dele, Maurício, ele treinou o time de um jeito e em um dado momento da partida o time simplesmente não fez aquilo que estava treinado. E improvisaram, entendeu? O que não foi treinado. E aí ele verbalizou isso aí, certo? Algum treinador não faria isso, mas também não é coisa de outro mundo, sabe? E nem para jogador ficar de beicinho, porra nenhuma. Isso aqui tem que ficar de beicinho a torcida, não jogador. O jogador tem que ver as merdas que fizeram contra o esporte, entendeu? Reconhecer, treinar e treinar muito. Agora, veja, para encerrar. Eu não queria estar na pele de tio Chico, porque ele vai ter que tirar leite de pedra para fazer com que esse time seja competitivo e entrar em campo e fazer 2 gols no esporte. Porque até então, a gente estava jogando, como o Reginaldo falou hoje, a gente era pedra.
entendeu? Mas nesse jogo, a gente vai virar uma vidraça. A gente vai ter que atacar com responsabilidade para o time não ficar totalmente aberto. Porque a gente sabe que tem um time tecnicamente superior. Enfim, eu quero ver, curioso para saber qual é a formação e o comportamento do time em campo sábado, que estarei sábado no Arruda, para presenciar isso aí. Flávio, até André, você falou que ele não citou nominalmente, mas teve um jogador que ele citou nominalmente, que foi o Matheus Melo, quando ele foi perguntado, né? Sobre por que ele não tinha. Oi? O cara foi perguntado sobre o Matheus Melo, aí ele tinha que responder sobre o Matheus Melo. Não, claro. Espere. Colibri, aguarde sua vez, Colibri. Agora é a vez aqui do Rochinol. Rochinol, seguinte. Ele foi perguntado por Matheus Melo, perguntaram ele sobre Matheus Melo, e ele falou o seguinte, que Matheus Melo estava oscilando e por isso ele tinha entrado de frente em outros jogos, não. Então ele fala sobre essa oscilação de Matheus Melo, e ele também fala sobre aquela jogadinha que não foi ensaiada, foi como o André falou, foi improvisada, e ao invés de botar a bola na área, de falta, né? Ao invés de botar a bola na área, toca para o lado e o cara coloca a bola na área, e aí, não diretamente, mas indiretamente, ele cita Rafinha. Como é que você viu essa entrevista aí do Itamar Schulli? É uma entrevista que é para se criar essa celeuma toda ou o pessoal está exagerando? Mais uma vez, a torcida está exagerando. Seria, assim, uma surpresa, Matheus, se fosse outro técnico. Se fosse outro técnico. Mas conhecendo o perfil de Itamar, a gente sabe aqui, é um técnico que realmente o que tem que falar, ele fala, expõe mesmo, não tem aquela coisa assim. Mas eu não vejo ele expondo nada para querer o mal do clube, para querer sair do clube. Pelo contrário, eu acho que tudo que Itamar fez, pelo menos até aqui, em sua grande maioria, foi querendo bem do clube, foi querendo bem do elenco, foi querendo o bem dos jogadores, porque às vezes a gente cobrava muito a presença de Matheus Melo no time titular, por exemplo, e aí ele pegava, colocava no banco. Talvez naquele jogo ali ele colocasse como titular, a torcida, quando ele entrasse, não ia render, a torcida ia trazer uma cobrança ainda maior para Matheus Melo, ia ser aquela coisa assim, uma sobrecarga ainda maior. Então, assim, eu acho que não é para isso tudo, não é para isso tudo. Eu acho que você foi muito certeiro no início da live, quando você fala na mentalidade da torcida. Porque, na sua grande maioria, né? Não são todos, claro. Mas a torcida, assim, ganhou, tá tudo certo, perdeu, tá tudo errado. A minha questão principal é que o time já vem numa decadência, já vem caindo de produção, já faz alguns jogos. Não foi só nesse jogo contra o Sport, apesar dos erros e de algumas questões. Mas, assim, a gente lembra muito bem ali do jogo do Central, do jogo do Maguari. Já foram jogos que a gente começou a ver o time meio apático ali, um pouco mais abaixo daquilo que a gente espera, daquilo que vinha apresentando. Então, assim, em relação à entrevista, não tem realmente que querer pegar um pedaço disso aí. Não, pelo contrário, ele colocou aquilo que todo mundo viu ali no jogo. Então, assim, não tem o que você criar caso em cima disso. Como o André falou também, trabalhar essa semana, vai ser uma semana aí de trabalho, uma semana pesada. E eu estava olhando a escalação, quando eu paro para olhar no setor ofensivo, só ter praticamente Thiaguinho de ponta que rende alguma coisa, apesar de tudo dos gols que perde, apesar de toda a questão que envolve. Mas você espera um time mais ofensivo. Mas de que forma você vai ter um time mais ofensivo? Como você vai utilizar as peças que tem? As peças que entram que não rendem, seja por falta de ritmo, seja por qualidade técnica mesmo abaixo. Então, a minha preocupação estaria muito maior na forma que Itamar vai armar esse time do que nessa entrevista. Conhecendo Itamar, isso aí não me surpreende e nem é algo para se criar um tumulto, uma coisa maior. Não. Corrigir os erros e na semana de treinamento, isso aí que aconteceu, buscar tirar como aprendizado para o próximo jogo. Mauro, eu lembro de uma entrevista pós-jogo de Milton Mendes, de uma desclassificação contra o Náutico,
em que o Santa Cruz perdeu o jogo, se não me falha a memória, foi isso. O Santa Cruz perde o jogo e ele comenta falando que estava muito feliz com a atuação do time. Você deve lembrar disso, né? 3-1 pro Náutico, me parece. Isso. Nos aflitos. E agora a gente tem aí uma derrota contra o Sport e o Itamar Schulli cobrando os jogadores na entrevista coletiva. Apesar de não ser um caso apocalíptico, o que aconteceu, eu considero que há que se ter um meio termo também, né? Nem você elogia publicamente quando perde, nem você tece críticas tão abertamente quando perde também, né? Eu acho que, na minha opinião, roupa suja se lava dentro de casa e talvez tenha a opção também de não dar entrevista, né? Tem essa opção. Se você está de cabeça quente, se você acha que vai externalizar coisas que você não deve ou que não deveria, você pode simplesmente dizer, ó, hoje não vai ter entrevista, vamos embora para o próximo jogo. Mas como é que tu viu isso tudo? Olha, aqui vai a opinião de uma pessoa que não é fã de Itamar, tá? Nunca fui um fã de Itamar. Inclusive, eu sempre repito que lá naquela final contra o Salgueiro, eu já disse, né, lá que era para Itamar ser campeão e ser demitido pela covardia que foi ali sim, uma covardia nos 2 jogos contra o Salgueiro, tá? Mas sobre essa entrevista, Samuel Souza, vocês não comentam a opinião do torcedor que estão assistindo, não? Comentamos não, Samuel. Pode-se embora dormir. Aí, Matheus, sobre essa questão do... Eu vou te falar, eu vou proibir tu ver o chat, velho. Eu vou proibir tu ver o chat, velho. Comenta aí, para de ler o chat, meu irmão. Então, para de comentar o que eu tô comentando. Aí, eu estou pago para comentar seu comentário. O que acontece? Se tem algum jogador que ficou com um biquinho, com mai-mai, tira do time, porra. Tira do time. Tira da escalação. Entendeu? Não leva pro jogo, não. Porque um jogador ficar com mai-mai por causa dessa entrevista aí, me dê licença, meu. Me dê licença. Oxi. Olha, eu dou graças a Deus, porque eu tenho um pai que me fez uma pessoa antifrágil. Meu pai era aquele cara que ainda faz de tudo por mim, por Matheus, tal. Mas esse nada de tem não. E outra coisa, ainda tinha as brutalidades dele que eram engraçadas e a gente não podia rir. Eu sempre digo que ele assistindo Globo Rural uma vez, né? Tava lá no sofá assistindo Globo Rural. Aí o controle da televisão tava ruim de pegar, né? Aí ele queria aumentar alguma coisa, ele me chamou. Aí eu cheguei, aí fui chegando perto da televisão, assim, tava passando alguma reportagem sobre cavalo. Aí eu fui chegando assim perto da televisão, apertando o controle para aumentar, acho que era a pilha que tava fraca. Aí ele se arretou, disse, tu vai subir no cavalo, é? Porque tava passando reportagem de cavalo, eu chegando perto da televisão, aí eu não podia rir, eu tinha que ficar... Não, meu velho, é porque a televisão tem que chegar perto aqui e tal. Mas ele me fez uma pessoa antifrágil. Como foi que tu aprendeu a andar de bicicleta? Ele me botou em cima da ladeira no curado 2 e soltou. Eu saí na ladeira. Foi assim, porque ele disse que toda vez que pegava a bicicleta eu chorava. Aí ele disse, espera que eu vou resolver esse problema agora. Aí me botou na bicicleta e jogou assim. Eu saí. Pronto. Aí o que acontece? O jogador que ficar com mimimi por causa dessa entrevista, tira, não pode ser o melhor jogador, o mais badalado, o mais caro, tira. Não tem essa, Mauro, esse comentário aí, Mauro. Graças a Deus. Vá dormir também, filho. Vai assistir Palmeiras de São Paulo. Oxi, tá assistindo aqui por quê? Entendeu? Então é isso. Não tem que ter mimimi. Itamar falou a verdade. Mas Itamar falou da jogada de Rafinha. A jogada de Rafinha, se não foi uma jogada ensaiada, né, e ele fez, se tornou aquilo que no Rock Go se batizou de cagada ensaiada. Né, porque não deu em nada. Ninguém sabia da jogada porque não era ensaiada. Entendeu? Então, tá certo, Itamar. Era para ter falado mais.